Então, mais uma vez, boa noite para todos vocês. Agora já está gravando nosso encontro de hoje. Então, eu queria ouvir de vocês como é que foi para vocês fazer a tarefa do nosso último encontro de mentoria. E quando eu digo quero ouvir de vocês, se foi simples, se foi fácil, se de alguma forma mexeu com você, escrever 5 coisas que você não quer viver em hipótese alguma, se, por exemplo, mexeu com você ser extremamente verdadeiro, quais são as pedras que estão diante do teu caminho hoje, na família, na saúde, no trabalho, como é que foi para você identificar no dia todas as atividades improdutivas, todas as atividades importantes, improdutivas desnecessárias, né? Todas as atividades importantes e todas as atividades urgentes. A ideia da tarefa é te dar uma clareza absurda do que está atrapalhando a tua vida pessoal, profissional e financeira. Te dá uma clareza tão grande que você diga assim, caramba, só essa tarefa do último encontro, ela tem o poder de nos dar uma clareza absurda comportamental, claro, principalmente comportamental, mas uma clareza absurda de improdutividade, da nossa vida. E por que, Marcelo, você quer dar a ideia do pior cenário? Porque a gente só age por 2 maneiras. Ou a gente age, ou a gente foge de um problema, ou a gente vai em direção a um desejo. Então, se para você o desejo não funciona, que esse pior cenário seja um retrato não verdadeiro, mas fictício, que te dê uma clareza de que se você não fizer nada hoje, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, você tem a clareza absurda do que pode acontecer se você não agir, se você não transformar a tua mentalidade. O que mais que nós aprendemos? E, obviamente, não é só aprendizado. Agora, cada vez mais, obviamente, eu fiz uma dieta mental para vocês. Eu não sei se vocês estão fazendo, mas eu estou fazendo essa dieta mental. Disse a vocês que ia acompanhar e fazer junto com vocês. Eu já havia feito essa dieta mental no passado e eu estou fazendo novamente a dieta mental de primeira hora do dia, colocar um alimento saudável na mente, uma dieta mental de escrever meus 10 objetivos sem olhar para a folha do dia anterior, uma dieta mental de você... que mais que nós colocamos? Planejar o dia seguinte, na noite do dia anterior, uma dieta mental de tirar TV, rádio e rede social, de preferência, substituir por um livro, ou se você não tem o hábito de ler, por um audiobook. Eu não sei se vocês fizeram esses últimos 7 dias, mas se você fez essa dieta mental, a tua semana foi completamente diferente. De pensamentos, de alguma forma, escravizantes, destrutivos, que te coloca para baixo. Eu tenho certeza disso. E escrever, obviamente, também as tarefas do dia seguinte, marcar a primeira tarefa mais importante daquele dia. Eu não sei se vocês estão fazendo, se fizeram isso, eu quero ouvir um pouquinho de vocês, tá? Como sempre, algumas pessoas, eu não vou ser aqui antiético nem desrespeitador, mas algumas pessoas não agem de forma clara nessa tarefa. Eu pergunto, quais são as pedras do teu caminho? E a pessoa coloca lá, a minha família. Não, a pedra do teu caminho é o que é que está atrapalhando. Então, o que é que está atrapalhando? Preciso pedra no meu caminho, preciso melhorar o relacionamento com a minha família. Não, isso não é pedra no caminho, não, isso é fuga da mente. Tá? Eu vou sempre falar. Perguntei também para vocês sobre as raízes que estão atrapalhando a geração de frutos. Culpa, medo e mágoa. Culpa, medo e raiva, raiva/mágoa. Qual é a culpa que você carrega que está te atrapalhando? Qual é o medo que você enfrenta que está te escravizando, né, que está te paralisando? Qual é a culpa? Que prisão é essa que está te prendendo lá 20, 30, 50 anos atrás?
E qual é a mágoa daquilo que fizeram com você, e você ainda não liberou a vida dessa pessoa e carrega, obviamente, um significado errado do conceito da raiva. Você sabia que a raiva foi criada por Deus? Marcelo, já vem entrar num tema aqui bem delicado, né? Sim, a ira foi criada por Deus. A gente conhece como raiva, tá? A ira foi criada por Deus. E o que é a ira? A ira é toda vez que um padrão é quebrado. A gente não acha aquilo normal e a gente se enche de ira, porque um padrão foi quebrado. Mas não é para manter a ira dentro de nós. As próprias Sagradas Escrituras dizem assim: não deixe o sol se pôr sobre a ira. Ou seja, a gente não tem que ficar um dia guardando mágoa. Naquele dia mesmo precisa resolver. Então, Deus criou a ira dentro de nós para toda vez que alguém quebrar um padrão. Como assim quebrar um padrão, Marcelo? Toda vez que alguém quebrar um padrão... Deixa eu fechar a janela aqui, tá? Quebrar um padrão daquilo que para a gente é respeito, daquilo que para a gente é integridade, daquilo que para a gente é limite, a gente não achar isso normal. Deixa eu fechar aqui as janelas. Rapidinho. Comecei falando da semana passada, porque eu quero ouvi-los. Quero ouvi-los sobre como foi realizar essa tarefa. Como foi realizar essa tarefa. Quem consegue me abrir o microfone espontaneamente e me falar como é que foi realizar essa tarefa? Um de cada vez, claro. Marina, você vai. Estou vendo você aqui na minha frente, vai ser você primeiro. Se não tem espontâneo, depois o Roberto. Depois disso, o Roberto. Boa noite para todos, né, que estão presentes aqui hoje. Então, a realização da tarefa, semana passada eu não participei ao vivo, né? Eu vi a gravação da aula no sábado de manhã. Então, assim, a gente participar ao vivo é bem diferente de quando a gente ouve a gravação, né? Porque as puxadas de orelha, ao vivo, elas são mais pertinentes, né? A gente dá uma virada de chave na hora. Mas, assim, foi um desafio no sentido de ter que resgatar algumas coisas que a gente já tem visto com você na mentoria já há bastante tempo, né? E a gente falar da gente mesma, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Essa questão da mágoa, essa questão da raiva, a gente sente, mas na hora que a gente tem que falar, né, a gente sente um pouco de dificuldade nesse sentido. Mas, assim, eu fiz, né, a tarefa, comecei a fazer essa dieta saudável, tirei a rede social dessa semana, eu estou só com o WhatsApp, porque é meu instrumento de trabalho também, né? Mas as outras que Facebook, Instagram, desde sábado, eu não acesso mais, eu estou só no WhatsApp. Então, assim, no momento que a gente está fazendo a tarefa, a gente começa a refletir, né? As viradas de chave vão acontecendo, né? O que eu já fiz, que eu aprendi, que eu já coloquei em prática até hoje, o que eu preciso ainda exercitar, né? Então, assim, para mim foi muito produtivo nesse sentido. O que eu ainda tenho que buscar que eu não consegui ainda, né? E principalmente aquelas questões que eu não quero viver de jeito nenhum, né? Então, são as nossas angústias, os nossos medos, né, que a gente tem de estar vivendo isso futuramente. Então, assim, são algumas inseguranças que faz com que a gente possa estar refletindo. Maravilha, Marina, obrigado. Algo em especial, Marina, um dos pontos da tarefa que mais deu uma virada ali, ou que deu uma mexida, não precisa ser muitos, se o exercício tiver 3 respostas, pode ser um dos pontos. Eu acho que a questão quando a gente vai colocar as 10 ações diárias, né, que é urgente, o que é importante, o que é desprezível, né? Porque às vezes a gente acha que alguma tarefa que a gente está realizando
ela seja importante, mas quando a gente para analisar, ela é desprezível, né? No meu caso, por exemplo, a questão do perfeccionismo, né? Eu já estou começando a enxergar essa mania, né? Esse toque de perfeição como algo assim desprezível, não preciso exigir tanto, né? Eu posso fazer as coisas de uma maneira mais leve. Maravilha, maravilha. E você sabia, Marina, pegando essa deixa aí que você falou do perfeccionismo, mas nós somos pessoas de padrões. Uhum, Quando eu falo padrão, é que a gente repete padrões. uhum, Tá? E, às vezes, os padrões que a gente repete são padrões de improdutividade, são padrões de urgência, sabe aquele tipo de pessoa, Marina? Não é você, mas que só age na última hora, na última da última da última hora, que para a prova na escola estudava na noite do dia anterior, que para entregar o trabalho virava madrugada preparando, que para entregar um relatório tipo 10, 20, 30 minutos antes da reunião. Tem pessoas que criaram esse padrão e só agem no dessa forma. caos. Só agem no caos. Tem gente, e obviamente que esse padrão é um padrão para tudo em algumas pessoas. Elas ficam sempre dizendo assim, não, dá tempo, eu consigo, vai dar certo, vai dar certo. E que é exatamente o contrário do perfeccionista, né? Isso que eu estou te falando aqui, né? Uhum, Exatamente exatamente. o extremo contrário, né? Mas Exatamente. eu só peguei o exemplo do padrão, porque ele também é usado para o perfeccionismo, ele Uhum, também é usado para o negligente, ele também é usado para o analítico, ele também é usado para a pessoa que tem um perfil de liderança mais forte, mais contundente. E esse padrão, a tendência é que a pessoa repete isso inconscientemente, sem isso, perceber. Tem gente que é exatamente. agressivo e nem percebe. Tem gente que é antipático e nem percebe. Tem gente que é amável e nem percebe. Tem gente que é solícito e nem percebe. Por quê? Porque repete um padrão, tá? Mas obrigado, Marina. Roberto, abre teu microfone, por favor, e fala para mim qual foi o ponto da semana passada ao responder a tarefa, ao responder, não o ponto mais importante, mas ao responder a tarefa, como que isso emocionalmente ou psicologicamente mexeu contigo e qual foi esse ponto? Boa noite, né? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Essa tarefa foi um raio-x e cada vez que eu ia respondendo, não foi fácil de responder, mas também foi interessante que cada vez que você passa uma tarefa, vai ficando mais difícil, e isso, o difícil é porque a gente está raciocinando o que é que a gente está fazendo no dia a dia e nos exercícios. Foi um raio-x da minha vida que você colocou aí, entendeu? E achei interessante, entendeu? Coisas que eu não tinha pensado no questão familiar mesmo, que eu cheguei a um ponto que vi que onde foi que eu poderia melhorar, tá entendendo? E a questão também o porquê, o medo, por que eu tenho medo de tomar decisões que vai mudar a minha vida e chega na hora e me trava nessas decisões. E ao longo desses exercícios que eu estava respondendo, mais ou menos, eu estava raciocinando e pensando como é que também é a questão do meu emocional, que eu estou tentando, que às vezes eu sou muito, não contenho minhas emoções, e agora eu estou parando agora para pensar e não estourar, como se diz na história. Eu estou tentando respirar para não ter que estar gritando com as pessoas, gritando em casa com meu filho, com minha esposa, tá entendendo? Entendi. Maravilha. Mas tem algum ponto que mexeu mais contigo, Roberto? Daqui desses que você respondeu, algum que foi mais forte assim para você? Foi a questão familiar. Né? Então as pedras no caminho, no ponto da família, né? Caminho. Maravilha. E eu não vou perder a oportunidade, Roberto, de você falou aí, eu estou tentando
Não, não, não. Pelo amor de Deus. Quem tenta é o diabo. Não tenta, não. Vai lá e faz. Não tenta, não. Não vou perder essa oportunidade. Pedro gosta, Pedro fica rindo ali, ó. Pedro, boa noite. Abre teu microfone. Fala para mim, Pedro. Qual item mexeu contigo ao realizar essa tarefa? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Você gosta, né, Pedro? Você gosta, né? Essa palavra tentando, eu já excluí ela do meu... Já consegui, né? Maravilha, que bom. Marcelo, assim, teve um ponto desde a mentoria, do dia da mentoria passada, que mexeu comigo, porque, por exemplo, eu mesmo já estou há quase um ano, né? Fui participando da mentoria e eu já empreendo, já entrei porque eu estava buscando ajuda nessa área financeira e eu, nesse período todo, agora foi que eu vim me dar conta de responder essas questões, olhando pelo lado profissional, é a questão assim, de você mudar seus hábitos. Então, eu estava participando da mentoria, melhorei muito essa questão do físico, o emocional, estou trabalhando em cima disso para melhorar, que sempre não é tão rápido assim quando a gente, né? Mas estou trabalhando, sim. Mas é a questão dos padrões que eu já tinha, que eu não tinha me dado conta que eu não tinha mudado, eu estava mantendo ainda os mesmos padrões, então de me programar no dia anterior, de fazer sempre repetindo as mesmas ações, então eu não estava mantendo esse padrão. Então, foi isso na área profissional. E a outra questão é como, aproveitando o gancho aí de Roberto, na área familiar, a questão das emoções mesmo, que às vezes você estoura do nada, né? Assim, com família, dentro de casa, com filho, às vezes com a esposa. Então, isso é uma coisa que eu já venho trabalhando e agora me deu mais outra catucada, me deu mais um tapa na cara, como se diz, né? Que bom. Olha, Pedro, vou falar uma coisa para você. Duas coisas, né? Pegando a tua fala. A gente quer gerar resultado, né? Todos nós queremos. Seja qual for o resultado, seja saúde, seja finanças, seja relacionamento, seja trabalho, todos nós queremos mais resultado. E eu acho que a gente vai viver a vida inteira sempre querendo mais resultado e é saudável. Mas eu aprendi, Pedro, uma coisa importante, e isso vale diamante, vale ouro. Como disse Salomão, a sabedoria vale mais do que ouro. Eu aprendi uma coisa, que a gente cria os padrões e os padrões geram os resultados. Não é eu vou buscar o resultado e eu vou ter que fazer o quê para gerar esse resultado. Não é esse o caminho. Eu aprendi que se você quer ter um corpo esbelto, um corpo musculoso, você tem que treinar, você tem que comer bem, mas não é uma vez no mês, nem uma vez na semana. É fazer disso um padrão. Se você quer gerar um resultado financeiro, descobre quais são as atividades que geram dinheiro e faz disso um padrão. Não, eu quero saber como é que eu posso melhorar o meu relacionamento com as pessoas. Descobre como funciona o comportamento das pessoas, age dessa forma e faz disso um padrão. Por exemplo, eu já falei isso aqui para vocês, mas vou repetir. Um relacionamento saudável, o pilar dele é o outro e não você. Ou seja, se você elogia, se você escuta e se você pede orientação, a pessoa com quem você se relaciona tende a gostar de você. Só que como é que a gente é na prática? A gente só quer falar o tempo todo de nós, a gente só quer elogiar a nós mesmos e as nossas atividades, e raramente a gente está interessado pelo outro. Então, eu estou falando disso porque na hora que a gente encontrar padrões e repetir esses padrões, é porque assim, ó, você cria os padrões e os padrões geram resultados. Não é, eu quero um resultado e o que eu preciso fazer para gerar esse resultado. Isso é como se fosse Não. O eletrocardiograma, quando ele é bem feito, ele tem uma linha baixa ali, ó. Se ele deu um pico ou uma queda alta, é porque tem alguma coisa fora do padrão. A ideia é manter padrões.
manter padrão de comida saudável, manter padrão de exercício, manter padrão de dormir bem, você vai ter saúde muitos e muitos anos. Manter padrão de relacionamento, eu trato os outros como eu gostaria de ser tratado. Manter padrão profissional, eu trabalhar com o que eu amo, aprender e me aperfeiçoar sempre e descobrir as atividades que geram dinheiro. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, Pedro, que me disse assim, inclusive eu quero pegar essa tua deixa para dizer outra coisa com relação à família. Eu estava conversando com uma pessoa que ela é freelance, né? Está até prestando um serviço para mim. Uma pessoa está até prestando um serviço para mim numa empresa que eu tenho de manutenção de máquinas e equipamentos. E eu falei assim para essa pessoa, eu contrato ela tipo 2 vezes por semana, já dias fixos, né? E aí eu falei assim para ela. E ela, olha só que interessante, Pedro. A pessoa recebe por diária, né? Se ela for trabalhar, ela ganha. E aí a pessoa falou assim para mim, eu vou ver se eu posso fazer, porque eu tenho uma atividade para fazer lá em casa. E ela constantemente diz alguma coisa assim para mim. Eu vou ver se eu posso ir, porque eu tenho que resolver um problema lá que minha esposa não sei o quê. Aí teve um dia que eu cheguei para a pessoa e disse assim, eu falei, me permita uma sugestão. A atividade que você vai fazer, o que está concorrendo com a tua atividade profissional, ela gera dinheiro para você? Aí ele falou assim, eu nunca parei para pensar nisso, Marcelo. É verdade. Se gera dinheiro e eu ainda estou deixando de fazer para fazer outra coisa que não gera dinheiro, eu falei, toda vez que aparecer uma atividade que atrapalha a tua atividade de gerar dinheiro, avalia se vale a pena trocar essa atividade. Ou seja, a pessoa tem padrões de fazer coisas que não geram dinheiro. E com relação à família, Pedro e Roberto, os dois falaram disso, né? Como é que a gente pode melhorar? Travou, Marcelo. Agora, tá? Hã? Travou? Travou. Foi, mas já voltou, já voltou. Tá. Como é que nós podemos melhorar o padrão de relacionamento com as pessoas que a gente ama? Cônjuge, esposa, marido, filhos, irmãos, pais. É simples. É só perguntar 3 coisas que ela gostaria que a gente melhorasse com ela. É pergunta para gente grande, é pergunta de gente humilde, é pergunta de pessoas que querem de fato melhorar. Eu queria que você me dissesse o que eu preciso, que eu posso melhorar, como eu posso melhorar o nosso relacionamento. A tua esposa vai dizer, porque ela ama você. O teu marido vai dizer, porque ele ama você. O teu filho vai dizer, porque ele ama você. Então, isso é a primeira tarefa aqui já, pergunta para gente grande o nome dessa tarefa. O que eu posso melhorar? Se você é colaborador, ou seja, se é CLT, ou funcionário público, ou autônomo que presta serviço para alguém de forma fixa, faz essa pergunta para o teu liderado. Se você é empreendedor, faz essa pergunta para o teu cliente. O que é que você acha que nós podemos melhorar? No serviço, no produto, no atendimento. Você vai perceber, Pedro, que as pessoas com quem nós queremos lidar e queremos ter bons relacionamentos, elas vão dizer o que elas esperam de nós. E fica mais fácil, né? Atender expectativas quando você sabe o que o outro espera. Mas obrigado aí, Pedro, pela contribuição, tá? Luciane, fala para mim, ao responder... Boa noite, né? Ao responder... Luciane sai de perto de alguém quando eu chamo ela. Fala para mim, ao responder o exercício, ela sai de perto de alguém quando eu falo com ela. O que mexeu com você? A Luciane é a única que escuta de fonezinho de ouvido e ela sai de perto quando tem que falar. Fala para mim o que mexeu com você ao responder o último questionário. Qual das perguntas? Qual mais mexeu com você? A ideia é, quando a gente está respondendo, a gente faz uma reflexão. Caramba, eu tenho que melhorar pra caramba nisso aqui. Qual foi o item que mexeu com você nesse aspecto? Olha, na verdade, acho que todos mexem, né? Mas o que eu achei que mexeu mais... Isso. É essa questão de vida financeira. Como? Me explica melhor isso. Fala mais sobre isso. Então,
eu acho que eu estou mais passando dificuldade financeira por culpa mesmo minha, sabe? Que eu deixei as coisas desandarem, que eu não tomei certas atitudes, que eu deixei de me especializar, de me pós-graduar por causa do meu trabalho, que era um trabalho muito maçante na época, que já começou desde lá. Eu não tinha tempo nem para piscar mesmo, eu viajava muito e nem ganhava tão bem assim. E eu deixei de aproveitar essa questão de me especializar mais, de estudar mais para os meus concursos, entendeu? Por causa de um emprego que nem valia a pena. Mas eu queria o emprego, né? Mas acho que isso me dificultou mesmo. E a questão do financeiro também, assim, eu sinto vergonha de estar passando o que eu estou passando, entendeu? Que eu tenho tudo para não ter chegado a isso, mas eu sei que a culpa foi minha mesmo. Então eu sinto vergonha de estar passando por isso. Eu era para estar muito melhor do que eu estou hoje. E isso me dá uma insegurança, sabe? Eu já trago uma insegurança comigo, mesmo sabendo que eu sou uma pessoa competente, que eu tenho capacidades, eu tenho aquela insegurança muito grande dentro de mim. Mas, Luciano, desculpa, me perdoa te interromper. Insegurança com relação à ausência de capacidade ou insegurança com relação à necessidade de aprovação? Eu acho que a segunda, necessidade de aprovação. Começando por mim mesmo, sabe? Não, sempre é por nós, nunca é pelo outro. Sempre é por nós. É isso mesmo. Eu sei que eu sou capaz, mas na hora que eu tenho que agir, eu não... Mas é um músculo, Luciano. Mas é um músculo. Você tem que treinar para o músculo ficar forte. Eu passei uma tarefa semana passada, não. Foi passada, não. Semana retrasada, na mentoria do dia 12, que era para você tomar decisões de risco. Tomar decisões. Eu não sei se você... Justo. Eu fiz essa tarefa e eu não tomei decisão. Não tomou? Não. Então tem que tomar, ué. Ela é bem drástica. Infelizmente, a decisão que eu tenho que tomar, eu não dou conta de fazer ela agora. Tá, então toma outras menores, até criar o músculo. Tô tomando as menores, assim, já melhorei algumas coisas, sabe? Mas eu tenho que tomar a decisão drástica mesmo. E essa eu ainda não consigo. Tá. Por que eu estou falando isso, tá, Luciane? E aí eu já vou entrar, quero já te agradecer, já vou entrar na deixa e eu vou falar isso aqui para o Paulo, né? Que eu pedi para o Paulo abrir o microfone para ele falar. Porque assim, a gente quer mudar a vida financeira da gente, mas qual o padrão que a gente está vivendo? Padrão de consumo, padrão de despesa, padrão de vitimismo, padrão de transferência de responsabilidade, padrão de crítica, padrão de reclamação, padrão de estar muito difícil, isso é um padrão vitimista, né? E, na verdade, a mudança financeira ela é assim, ó. Não, Marcelo, demora um tempo. Não. Não demora um tempo. Na hora que você acredita, as coisas acontecem. Na hora que você muda a mentalidade, as coisas acontecem. Na hora que você rompe ou toma decisões, as coisas acontecem. E eu sei o que eu preciso fazer. O fato é, Luciane e Paulo, é que a gente diz assim, eu preciso estar preparado. Eu preciso... E a gente cria os obstáculos. Para fazer isso tem que acontecer isso. Você cria, sabe? Para empreender eu tenho que ter dinheiro. Você cria esse obstáculo. Para fazer uma atividade profissional extra, eu tenho que fazer tal curso. Você cria o obstáculo. E o que é isso? Nada mais é do que uma fuga da nossa mente para não ir até o objetivo. Então, criando um obstáculo... né? Para não enfrentar. E quando a gente cria o obstáculo, é como se fosse uma justificativa plausível. Sabe por que eu não fiz? Porque eu não tenho tal curso. Sabe por que eu não fiz? Porque eu estou devendo. Sabe por que eu não fiz? Porque eu não estou preparado. Sabe por que eu não fiz? Porque eu me sinto inseguro. É nossa mente criando histórias e criando um mundo, porque não tem mundo perfeito. Se tem uma coisa que é padrão
em pessoas que são bem-sucedidas nas suas respectivas áreas, é que elas tropeçaram, é que elas erraram, é que elas quebraram a cara, é que elas se frustraram. A gente olha a vida dos outros, né, e fala assim, nossa, como essa pessoa é. Não, essa pessoa quebrou a cara e muitas e muitas e muitas vezes. Essa pessoa chorou, essa pessoa teve vontade de desistir, essa pessoa se sentiu inferior, só que ela não parou. Essa é a diferença. Não desistiu, né? Ela não Não desistiu. desistiu. Ela Ó, enfrentou tudo. é tipo assim, ó, Paulo e Luciane. O mundo é cheio de pessoas que desistem antes de fracassar. O mundo é cheio maioria, de pessoas, né, que desistem antes de fracassar. Como assim antes de fracassar, Marcelo? É porque elas acham que não conseguem, então elas desistem. Só que, olha só que coisa, eu vou dizer isso de uma forma que vocês entendam, né? Sabe o maior medalhista olímpico do mundo, o Michael Phelps, acho que é Michael Phelps o nome dele, ele treina mais que todo mundo, só isso, tá? É o padrão dele. O padrão dele é treinar mais que todo mundo. E, obviamente, com o resultado, ele tem mais medalhas que todo mundo. E aí ele conta uma história que ele treina assim, tipo 8 horas por dia, 9 horas por dia. Porque aquilo é o trabalho dele, aquilo é a atividade dele. Teve um dia que a água entrou nos olhos dele, num dos treinos, e a água da piscina tem cloro e aquilo incomoda, e ele ficou sem enxergar. Mas ele tinha que completar o treino. E ele estava literalmente sem enxergar. Só que ele dominava tanto a atividade dele que ele sabia quantas braçadas exatamente, sem precisar enxergar, era o outro lado da piscina, da borda. Ou seja, ele criou um padrão que, mesmo sem enxergar, se ele repetir o padrão, vai dar certo. Não sei se a ficha está caindo aí para vocês do que eu estou falando. Ou seja, não precisa ter o melhor cenário, não precisa ter os melhores recursos, não precisa tudo funcionar para que a gente consiga fazer as coisas. E esse talvez seja um dos maiores erros que nós carregamos, seja, eu não estou pronto, eu não estou preparado, isso demora a acontecer. Não, não demora, não. Ah, é tão difícil uma pessoa casar. Não. Se ela estiver namorando, basta pedir em casamento. E ela casa do namoro para o casamento, direto. É tão difícil a pessoa empreender. E aí eu estava lendo o livro Arte da Guerra, relendo, né, do Sun Tzu, e ele conta uma história no livro que é assim, que os soldados tinham que enfrentar um exército inimigo que estava numa ilha. Soldados tinham que enfrentar os exércitos inimigos que estavam numa ilha. E aí eles não tinham muita barco que eles estavam e não enfrentava aquele exército inimigo. E aí o comandante, o que eles fizeram? Quando ele chegou na praia desse barco, quando chegou na praia, o comandante queimou o barco. Como assim queimou o barco, Marcelo? Queimou o barco quando eles chegaram na praia. Soldados desceram, ele queimou o barco. E aí ele só tinha uma opção. Ele tinha que vencer ou morrer. Porque não tinha mais barco para... O general lá, né, queimou o barco, olhou para eles e disse, ou nós vencemos ou nós morremos. Mas nós não vamos voltar mais. E isso é, obviamente, uma lição, né, que é uma história que é uma lição que diz assim, quando a gente não tem alternativa, essa alternativa vai dar certo. Quando a gente não tem alternativa, nós vamos fazer dar certo. Está fazendo sentido isso para vocês? Tá? Paulo, qual foi, Paulo, o ponto mais importante do último encontro? E ao responder, aquilo não foi um tapa na cara, não. Aquilo foi um soco no olho. Foram várias respostas, né? Deixa eu ver se eu me lembro aqui, mas das raízes, não, é a que mais né? mexeu com você. É a que mais mexeu. Se você não lembra, não mexeu com você. Eu estava até pensando nisso agora. A questão mesmo é o medo, né, de mudar, né? Medo de correr atrás, né? Tá tudo novo. Falta de vontade, às vezes, de fazer o
de fazer o novo, né? A gente quer que continue do jeito que está, né? Hoje a gente tem que entrar na internet, fazer marketing digital, e eu comecei, parei, e eu lembrei disso, né? Comecei, parei, a gente quer que seja como era há 15 anos atrás, 20 anos atrás, mas não é, né? As coisas estão mudando. E não sei se é medo, se não é vontade de que fosse como antes, né? Se é medo de fazer e já começa pensando, achando que não vai dar certo, aí muda para outra coisa, esse aqui também acho que não vai dar certo e fica, não faz nada e fica pulando de galho em galho, né? Você quer que seja mais fácil, né? Igual era antigamente. Mas a coisa vai mudando, a gente tem que atualizar, né? Mas sabe por quê, Paulo? Mas sabe por que essa história de medo de não dar certo? É porque a gente está focando no resultado. E não é no resultado que a gente tem que focar, a gente tem que focar no processo. O resultado não está no nosso controle. O resultado nunca está no nosso controle. Quando você foca no processo, o resultado vem, porque você entendeu que o processo ainda não está azeitado. Já ouviram esse termo? Azeitado, de azeite. Quando o processo está azeitado, o resultado acontece. Só que por que a gente se frustra? Porque a gente foca no resultado, tipo, não deu certo, não deu certo. Não é não deu certo o resultado, não deu certo o processo. Então eu preciso saber desse processo, quem já fez, qual as batidas de cabeça que essa pessoa teve, como é que essa pessoa pode me ajudar. Foi um exercício de 2 mentorias atrás. Então vamos lá, vou pegar essa deixa do Paulo, né? A deixa é, mas Andrei fala o mundo mudou. 15 anos atrás era diferente. E é verdade. Daqui a 10 vai ser diferente também. Daqui a mais 5 vai ser diferente também. E a gente precisa se adaptar se a gente quiser se manter no mercado. Atualizar. Se a gente se atualizar, se adaptar. Profissional camaleão se adequa conforme o ambiente, né? E, obviamente, se adequa conforme o ambiente o que eu fazia 10, 15, 20 anos atrás não funciona mais, ou não funciona da maneira que funcionava. Eu não sei se vocês lembram, mas a regra do crescimento financeiro são 3 pilares. Eu resolvo um problema, eu melhoro a minha qualificação ou o meu produto para resolver esse problema e eu entrego para muitas pessoas. Essa é uma das maiores regras do crescimento financeiro. Eu resolvo um problema, eu me torno muito, muito, muito bom nisso que eu faço, e eu faço isso para 10, 20, 50, 100, 1000 pessoas. Obviamente que o dinheiro é consequência. Tenham isso em mente, porque isso vai fazer sentido para vocês, para tudo que vocês forem fazer. Mas obrigado, Paulo, por compartilhar aí, tá? Só mais uma pessoa, de preferência alguém que estava na semana passada e me pediu a gravação. Deixa eu ver. Poliana! Cadê você? Poliana? Tá ouvindo, Marcelo? Só falta você abrir a câmera. Abriu, né? Tô vendo um lustre agora. Abri, tô aqui. Agora. Deixa eu ficar nessa posição. Tá ótimo. Qual o ponto do exercício que você fez que, ao responder, mexeu com você emocionalmente falando? Ao responder. Foi aquela parte que tinha... eu acho que o que você sente raiva, eu acredito, raiva ou mágoa, não estou lembrando agora, mas eu acho que foi raiva. E uma coisa que eu tenho raiva de uma atitude minha é porque eu sempre trabalhei assim em escritório dos outros, como CLT, entendeu? Eu nunca tive coragem de Entendi. abrir o meu escritório, de fazer uma coisa para mim. Às vezes, até durante o dia, eu vejo que eu tenho alguma coisa para fazer que é minha, da minha família. Mas eu dou prioridade ao que é do meu trabalho. Aí eu estou me policiando nisso, e, em relação a isso, o tempo todo. Então, isso aí foi o que eu mais pensei, assim, o que era importante, o que era urgente. Foi quando eu respondi essas questões que eu fiquei avaliando o que realmente está sendo, para eu não só responder, entendeu? Eu fiquei avaliando o que realmente estava sendo importante e o que estava sendo urgente.
E essa questão da raiva que eu tinha de algo que eu realmente não fiz, ou fiz errado. Na verdade, Eu a acho raiva, Poliana, a raiva naquele contexto tem a ver com mágoa, tá? Talvez isso aí que você está falando tem a ver mais com culpa, sentimento de culpa de não fazer para mim, só fazer para os outros. Porque raiva, no contexto do exercício, era algo que me magoou, que tem uma ferida aberta, que está me atrapalhando. Era o contexto de raízes enfraquecidas para gerar, obviamente, um fruto melhor. Talvez você se sente culpada por deixar de fazer alguma coisa ou deixar de priorizar algumas coisas. Não sei se o ponto é raiva, né? Pode ser uma raiva de si mesmo, e nesse caso é culpa, né? Nesse caso pode sentir uma culpa ou uma frustração, alguma coisa nesse aspecto. E o que é o melhor conceito de frustração? Estabelecer uma expectativa e não atingir essa expectativa. Esse é o melhor conceito de frustração, o melhor de todos. Tá claro para você, Poliana? Tá claro. E a Tá questão claro. das atividades, aquilo ali é o cerne de tudo, né? Vou repetir só para vocês fixar, porque a repetição é a mãe do aprendizado, né? A gente nunca deve focar no resultado. A gente define o resultado, estabelece o resultado, estabelece. Estabelecer é escrever como uma meta, por exemplo. Mas você não foca no resultado, você foca no processo. Porque o resultado não está no nosso controle. Pega um exemplo para ficar claro. A pessoa quer ter um corpo de Barbie. Quanto é um corpo de Barbie? 55 quilos. Deve ser. Só hipótese, tá? Não está no controle de ninguém ter 55 ou 60 quilos. O que está no controle? O processo. Qual é o processo? Atividade física. Qual é o processo? Alimentação saudável. Qual é o processo? Então, quando você foca no processo, o resultado fica mais perto. Quando você foca no resultado, você se frustra. Está fazendo sentido isso? Sim. Maravilha. Sim. Obrigado, tá, Poliana? Então, vamos lá. Obrigada. Como é que a gente está... Obrigado. Vamos voltar aqui agora para o conceito da gente estabelecer. E é muito importante esse bate-papo com vocês, porque a ideia da tarefa é a gente fazer essa mentoria, esse bate-papo, tá? Como é que a gente muda um padrão? Como é que a gente muda uma programação? Como é que a gente muda uma atividade inconsciente, ou um pensamento inconsciente, ou uma reação, Roberto, inconsciente, que muitas vezes a gente tem? Vocês sabem que as 3 formas de a gente mudar esse padrão é escrevendo, falando, imaginando. Escrevendo, falando e imaginando. Quando você imagina, o cérebro não sabe a diferença da realidade e da imaginação. Já fiz esse exercício aqui, vou repetir para vocês perceberem. O nosso cérebro não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Vamos fazer isso de novo? Só para vocês terem ideia do que eu estou falando? Fecha todo mundo os olhos, só 30 segundos. Fecha os olhos, por gentileza. Eu quero que você imagine abrindo a porta da geladeira, os olhos fechados, tá? Fecha aí, Paulo, os olhos, por favor. Abrindo a porta da geladeira e pegando lá na parte da gaveta de baixo um limão. Você pega esse limão, você vai pegar uma faca afiada e vai abrir esse limão. Você vai pegar uma banda de um lado e do outro e vai espremer um pouco desse limão na tua boca, agora na tua língua. Você vai espremer um pouco desse limão. E alguns de vocês vão começar a salivar ou até mesmo sentir o gosto forte desse limão. Agora pode abrir os olhos. Como foi? O cérebro sabe a diferença da imaginação para a realidade? Para ele, quando você imagina, aquilo é real. Quem teve experiências aí de sentir até o sabor do limão? Quem teve a experiência? Levanta a mão, além da... Aí uma fez até uma cara assim, ó, que ela provou o sumo do limão, assim, ela colocou o suco do limão na boca dela, ela fez... Quem teve essa experiência? Rapidinho aqui, de 30 segundos. Deixa eu ver quem teve. Teve o Roberto, teve a Ilma, teve o Pedro. Maravilha, a Poliana também teve. Eu só estou dizendo isso para vocês entenderem que o nosso cérebro não sabe a diferença do que é real para o que é imaginário. E por isso que muitas vezes a gente se sente mal por uma lembrança, se sente mal por um pensamento. Só que isso é um poder gigantesco que Deus nos deu.
Porque a gente cria a nossa realidade quando a gente pensa de acordo com essa realidade. Não estou falando de misticismo, de aconteceu do nada. Não, 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 não. Isso é pensamento focado. Vou dar outro exemplo para vocês. Quando a minha esposa estava grávida, ela só via bebezinho na rua. Quando eu queria trocar um carro, eu só via aquele carro que eu queria trocar na rua. E o que é isso? Pensamento focado. Quando a tua mente acredita, aceita, é questão de tempo para as coisas acontecerem. Então, você estabelece uma meta, você incute isso na mente, inculca isso na mente e vai trabalhar o processo. Mas se você tirar isso da mente, o que eu chamo aqui de visão, né? Uma visão clara do que você quer. Inclusive, tem até um texto bíblico que fala sobre isso. Aliás, vários. Tem um texto bíblico que diz assim, coloca a tua visão em tábuas, até se passares correndo, vai conseguir enxergar. Deixa eu ver se eu consigo saber que texto é esse. Coloca tua visão em tábuas. É o outdoor, né? Abacuque 2, versículo 2. Depois, se você gosta e acredita na Bíblia, ou então você usa outra, de Provérbios 23, 7. Assim como um homem imagina em sua mente, assim como a mulher imagina em sua mente, assim acontecerá. Olha que coisa profunda, né? Então, a espiritualidade leva para esse caminho, a neurociência também leva para esse caminho. A ideia é que você escreva, e aí eu não sei quantos de vocês estão fazendo a dieta mental de escrever 10 objetivos todo dia, sem olhar a tarefa do dia anterior e escrever os mesmos 10 no dia seguinte, para que a tua mente comece a aceitar isto como realidade. Uma vez que ela aceitar isso como realidade, o processo vai levar para o resultado. Então, eu imagino, eu escrevo e eu falo. Eu falo. Eu falo. E eu falo. Que é o processo, por exemplo, que vocês já aprenderam aqui, há um mês atrás, chamado de afirmações. E o que é afirmações? Eu posso, eu mereço, sou grato, estou alinhado com o meu propósito, eu faço tudo o que eu quiser. Isso está enraizado na minha mente. E porque está enraizado, é natural eu conseguir, porque eu posso, porque eu mereço, porque eu sou grato. Eu estou falando de novo esse assunto porque vocês têm as ferramentas para gerar um resultado diferente. E talvez vocês não estão aplicando essas ferramentas, né? Então, vamos lá. A ideia do barco é aquela do barco queimado, é aquela de que diz assim, quando eu não tenho alternativas, tende a funcionar, porque eu não tenho outra opção. Tende a funcionar, porque eu não tenho outra opção. É mais ou menos dizer assim, imagina que você está numa selva, e nessa selva... Poxa, por que vocês não estão abrindo as câmeras, hein? Tem Pedro de câmera fechada, Luciane de câmera fechada, Maria Lúcia de câmera fechada, Erivelton de câmera fechada. Quem mais? Câmera e áudio, Erivelton. Está aqui sem até escutar, coitado. A Sandra de câmera fechada. É isso mesmo que vocês estão aqui? Eu estou dando o meu melhor. E vocês, tudo bem que se você estiver ocupado, jantando, etc., tudo bem. Mas terminou, volta aqui, tá? Terminou, volta. Não, a minha está aberta, Marcelo. Aberta, Pedro. Foi mal, Pedro. Deu uma pancada em Pedro. Então, beleza, Pedro. É a Luciane, então. É só a Luciane e Erivelto agora. Maravilha, Pedro. Interessante, né? Como a gente, quando tá certo, a gente... Não, tô certo aqui. Valeu, Pedro. Tá certíssimo. Marcelo, então, vamos lá. Oi. É que eu cheguei da clínica e eu acabo tendo que tirar a roupa que eu fiquei trabalhando no hospital e na clínica, e aí não dá certo. Nesse caso, deixa fechada mesmo. Tudo bem. Então, eu estou fazendo as coisas aqui em casa, mas eu estou na aula. Obrigada. Tá bom, obrigado também. Então, vamos lá. Imagina que você está numa selva, e nessa selva você tem que sobreviver, e nessa selva você tem que se defender. De um lado, há o risco de vida, e do outro, a necessidade de subsistência. Então, a nossa vida vai ser caçar para comer, e a nossa vida vai ser se proteger para não ser uma caça. Se a gente morasse numa selva. Como a gente não mora numa selva, a nossa caça hoje se chama trabalho e a nossa sobrevivência hoje é manter-se saudável, manter recurso e manter relacionamentos.
Se tivesse uma selva, a gente morreria pelos animais selvagens, um leão, um urso e etc. Se a gente tivesse uma selva, nós iríamos procurar animais que dá para comer. Coelho, que outro animal que dá para comer numa selva? Sei lá, tatu, sei lá. Então, o que eu estou querendo dizer com vocês sobre isso? É que, assim, ó, tudo que gasta energia, o nosso cérebro foge. Ele quer coisas que economizam energia. Tudo que é complexo, a nossa mente se afasta e se desvia. A gente quer o que é simples e fácil. É por isso que alterar um padrão normalmente é um desafio para muita gente, porque a gente está inconscientemente querendo economizar, querendo coisas simples e querendo comer o coelhinho. Normalmente a gente não quer fugir do leão, a gente não quer nada complexo e a gente não quer gastar energia. Por que não quer gastar energia? Para se preparar para quando algo ruim acontecer. Então é por isso que tende a funcionar, quando a pessoa não tem alternativas, tende a funcionar as coisas que ela faz. Porque elas não têm alternativas. Tem que funcionar e tem que funcionar. Então, vamos lá, deixa eu estabelecer aqui com vocês, dentro do nosso conteúdo de hoje, 13 princípios de uma mentalidade financeira que prospera, que cresce, que é abundante. 13 princípios de uma mentalidade financeira que gera resultado, que gera crescimento, que gera transformação. E esses 13 princípios, eles, quando aplicados, quando estabelecidos, e aí, obviamente, cada um desses princípios, Rebeca, me ajudando aqui, a minha suporte extraordinário aqui da Rebeca, esses 13 princípios, cada um deles vira um ponto da tarefa. Então, a nossa tarefa hoje vai ser o que a gente falou aí, que até coloquei lá, que é pergunta de gente grande, é uma pergunta importante, né? Perguntar para a esposa, perguntar para o chefe ou perguntar para o cliente. E não é ou não, tá? Como que você pode melhorar com ele? Se você tiver uma resposta para cada isso já vale um bom relacionamento, tá? Mas vamos lá falar desses 13 princípios de uma mentalidade financeira alinhada com crescimento e com resultado. O primeiro princípio é de não fugir de desafios, de não se esquivar de desafios, de não se fazer de conta que o desafio não existe. E o contrário disso, claro, é a mentirosa zona de conforto. Um desafio é um obstáculo, um desafio é uma tarefa, um desafio é uma decisão, um desafio é uma atitude. Quando você não faz isso, você está empurrando para debaixo do tapete. Deixa para lá para ver como é que vai dar. Vamos ver se isso se resolve sozinho. Então, qual é a conversa difícil que você precisa ter? Por exemplo, seria a resposta para essa pergunta. Qual é o não que você precisa dar? Qual é a fechar a torneira? Qual é a despesa que você precisa cortar? Qual é o vício? Quando eu falo vício, eu estou falando de padrão, tá? Mas se aplicar para você, para outros vícios que drenam energia, qual é o vício que está me atrapalhando? É do álcool? É do relacionamento tóxico? É da rede social? É da pornografia? Qual é o do cigarro? Qual é o vício que está te drenando energia? É da novela? Sei lá. Então, qual é o desafio que você precisa enfrentar e que você está fugindo dele, né? Segundo ponto dessa mentalidade é qual a falha do passado que me ensinou e que, a partir dela, eu não repito mais esse erro. Qual é a falha ou qual o tropeço que foi muito bom para mim ter acontecido, que, a partir deste erro, eu tive um aprendizado, eu tive uma consciência e eu tive uma ruptura, ou eu tive uma decisão que eu não trilho mais esse caminho, que eu não erro, não tropeço mais nessa mesma pedra, que eu não vou agir mais dessa forma, e que doeu em mim para eu aprender. Para aprender, isso doeu em você e doeu em mim. Qual foi o aprendizado do passado que veio como um reflexo do erro e que você rapidamente sabe que aquilo ali não é um caminho legal para trilhar? Isso é
uma mentalidade alinhada com crescimento, com mudança, com transformação da tua vida financeira, né? Então, esse foi a mentalidade com relação a erros do passado. Agora, hoje, quais são os erros que eu ainda não deixei de fazer? Perceba que é diferente, tá? Qual foi o aprendizado do erro que eu cometi e que isso me fez tomar a decisão de não fazer mais isso? Mas hoje, olhando para mim, qual o erro que eu cometo frequentemente, que isso está impactando na minha vida pessoal, na minha vida profissional e na minha vida financeira, que talvez seja corriqueiro, talvez seja de relacionamento, talvez seja de compra, talvez seja de fuga. Qual é esse erro que eu ainda continuo repetindo? Então, vamos lá. O quarto ponto aqui, e esse... Estou no quinto ou quarto? Ah, tá. Eu vou colocar como quarto aqui, tá? Ele era o segundo, mas eu não falei no segundo, vai virar quarto. O que hoje eu desperdiço, eu gasto energia, mas que não está no meu controle? Eu estou gastando energia com coisas que não estão no meu controle, então eu não deveria gastar energia. Eu não devo gastar energia com a discussão política, não está no meu controle o resultado disso. Eu não deveria gastar energia com a discussão de opção religiosa, não está no meu controle a opção religiosa ou as convicções de outra pessoa. Eu não deveria gastar energia com a opinião dos outros, isso não está no meu controle. Hoje eu estava falando com um colaborador lá na agência de pagamento, nosso escritório, e aí a gente estava lá numa reunião, o colaborador estava do lado, numa sala, a porta da sala de reunião estava aberta, e aí a pessoa estava mandando lá uma mensagem para um cliente, e aí ele chegou perto da porta e falou assim: por que vocês estão analisando o áudio que eu estou mandando para o cliente? A gente olhou, tinha 3 pessoas na reunião, e a gente olhou e disse assim: olha, o que a gente pensa não está no teu controle. Para de se importar com o que os outros pensam. E ninguém estava pensando nada de você, mas você colocou na tua cabeça que a gente estava pensando alguma coisa com base no que você falou. E olha como é comum isso para as pessoas. Não está no teu controle se as pessoas concordam ou não com você. Não está no teu controle se as pessoas criticam ou não você. Não está no teu controle o preço da concorrência, Pedro. Não está. Então, se não está no meu controle, eu não vou gastar energia com isso. Não está no meu controle a alíquota de imposto, alterar essa alíquota. Não está no meu controle o cliente comprar ou não comigo. Eu posso fazer tudo e mesmo assim não está no meu controle a decisão do outro. Então, e a gente acaba gastando muita energia nesse ponto, tá? Quinto ponto. Das pessoas mentalmente fortes, financeiramente e profissionalmente, é que as pessoas não são orgulhosas. Elas sentam na cadeira da humildade para dizer: o que eu preciso aprender? Elas não são orgulhosas para dizer: eu sou dono da razão. Eu tenho experiência nisso. Não, elas sentam e dizem: o que eu preciso aprender? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso deixar de fazer? O que eu preciso começar a fazer? Eu estou dando vários exemplos aqui de um único ponto, tá? Não seja soberbo, não seja arrogante, não seja orgulhoso. Peça ajuda. Ao invés de criticar, peça ajuda. Ao invés de dizer que isso não dá certo, peça orientação, peça conselhos. Só quem pede ajuda é uma pessoa simples e humilde. As pessoas arrogantes, elas não admitem pedir ajuda. Uma pessoa que é mentalmente forte, financeiramente, profissionalmente, elas são pessoas que pedem orientação e que pedem ajuda. Não são orgulhosas. Eu já falei desse ponto, mas eu vou repetir. É muito importante. As pessoas que têm uma mentalidade forte, elas não ficam com ressentimentos. Elas não guardam ressentimentos. Eu acho que eu nasci com uma dádiva de Deus. Se você fizer mal para mim, não use isso de forma leviana, Pedro. Se você fizer mal para mim, amanhã eu não guardo mágoa de você.
Minha esposa fala que tem alguma coisa no meu cérebro que falta, está faltando alguma coisa. Ela diz assim para mim, tem algum parafuso aí, Marcelo, faltando. A pessoa fez mal a você no outro dia, você não guarda mágoa, não guarda ressentimento, não tem raiva dessa pessoa. E eu falei, isso é uma dádiva. Isso é uma dádiva, eu não consigo guardar. Por quê? Porque na minha cabeça, se a pessoa fez alguma coisa comigo, é porque ela tem dificuldade, é porque ela tem um problema, é porque ela tem falha, é porque ela tem trauma, é porque ela se sente inferior. Não tem nada a ver comigo. Então, eu não posso guardar ressentimento se as debilidades, fraquezas dos outros me machucam e eu posso continuar com essa ferida aberta ou simplesmente não guardar ressentimentos. Lembra que eu falei que dinheiro não tem nada a ver com dinheiro, tem muito a ver com a nossa mentalidade, com o nosso comportamento, tem muito a ver com aquilo que tem significado para a gente? Então, quando você guarda ressentimento, você inclusive adoece. Cada um desses itens que eu estou falando, você deveria fazer uma pergunta na tarefa, que ressentimentos eu guardo? Que energias estão sendo drenadas de mim com as coisas que eu não tenho controle? Cada uma dessas vai se transformar numa pergunta para a tarefa da semana que vem. Talvez essa seja uma dos melhores exercícios de raio-x para você ter um autoconhecimento consciente da tua vida, da tua cabeça, do teu comportamento, do teu emocional, tá? Então, eu já não sei se eu estou sexto, sétimo, me ajudem aí. Eu pulei uma aqui de propósito. Já falei o sexto, Pedro, ou vou falar o sexto? Vou falar o sexto agora. Agora é o sexto. Obrigado, Rebeca. Obrigado. Porque quando você fala o sexto, eu tenho que olhar aqui o 7, que eu pulei um de propósito. Eu vou jogar ele para o final, tá? A gente achar que não tem direito de melhorar. Ah, Marcelo, mas isso aqui já está muito bom na minha vida. Sabe o que eu percebo? Eu fazia um exercício dentro do grupo, né, da comunidade. Era um exercício assim, coloque uma nota de 0 a 10 para a tua realidade financeira, tua satisfação na vida financeira. Aí tinha gente que colocava 8. Eu falei, não é possível que a pessoa está tão satisfeita com a vida financeira dela que só falta 20% para ela se tornar plena. Porque se você botar 8, significa que só falta 20% para você se tornar pleno, ou seja, o total da tua capacidade. E eu fazia outras perguntas assim, coloca o teu nível de satisfação de 1 a 10, não 0, né? De 1 a 10 da tua satisfação profissional. Tinha gente que colocava 10. Ou ela não entendeu, ou eu não expliquei, ou ela não sabe a capacidade que ela tem de crescimento ainda. Então, quando a gente fala aqui, ter clareza do que eu posso melhorar, é saber que, se eu sou um pai extraordinário, eu ainda posso ser um pai melhor do que extraordinário, que eu nem sei que palavra é. Eu posso ser um pai mega, blaster, hiper, melhor do que o que eu sou hoje. Se eu sou um marido, não sou. Mas se eu sou um marido extraordinário, Roberto, não sou. Se eu sou um marido extraordinário, eu posso ser um marido melhor. Se eu sou um professor, um mentor, que de alguma forma impacta a tua vida, é claro que tem pontos que eu preciso melhorar para impactar talvez ainda mais. Não sei se está fazendo sentido isso para vocês. Então, não ache que você não tem direito de melhorar. Você tem direito de melhorar. E você precisa identificar o que é que hoje é uma área tão importante que você acredita que precisa melhorar. E aí a pergunta vai ser pegadinha. De 1 a 10, nessa área, qual é o meu número hoje? Se você botar 5, falta melhorar 50%. Se você botar 8, só falta melhorar 20%. Se você botar 2, falta melhorar 80%. Mas todos nós estamos no processo de melhoria. Como dizem os japoneses, em melhoria contínua, que é a palavrinha que eles chamam Kaizen. Kaizen é melhoria contínua. Então, o que eu preciso melhorar continuamente? Que aprendizado eu preciso desenvolver para que essas noites de encontro nosso não seja mais uma noite? Que habilidades eu como Marcelo, preciso desenvolver para melhorar meu resultado financeiro? Que conhecimento, que aprendizado. E que, olha, essas duas palavras, elas valem milhões, que eu vou falar aqui para vocês agora. Relacionadas a esse ponto, essas duas perguntas. O que eu preciso aprender
para, aí você bota o objetivo. O que eu preciso fazer para, aí você coloca o objetivo. Se você responder uma vez só essa pergunta por dia, só uma vez por dia, o que eu preciso aprender para tal objetivo? O que eu preciso fazer para tal objetivo? O que eu preciso, por exemplo, no meu caso, né? O que eu preciso fazer para dobrar o meu faturamento? O que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender para dobrar o meu faturamento? Vou pegar, deixa aqui, Rebeca, você me pediu em off. O que eu preciso fazer para gerar renda extra? O que eu preciso aprender para gerar renda extra? Posso falar, Rebeca? Já falei, né? O que eu preciso aprender e o que eu preciso fazer. E aí você vai buscar e colocar como objetivo focal. E aí tudo que você for fazer está buscando isso. Faz sentido, Rebeca? Faz sentido? O que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? Isso está relacionado a o que eu posso melhorar, tá? Bom, se era o sexto, agora é o sétimo, né? Parar de, pelo amor de Deus, parar de colocar a culpa nos outros. Pelo amor de Deus. Parar de colocar a culpa nos outros. Olha, o das falhas lá, eu acho que vocês comeram pipoca lá, viu? Porque eu falei das falhas lá, eu acho que era o terceiro. Que erros do passado que aconteceram comigo que eu deixo de cometer, que eu deixo, não sei, segundo ou terceiro, deixo de cometer. E que erros, isso aí já é outra, que erros eu estou cometendo que estão me atrapalhando. São duas separadas. Aí vocês falaram 6, mas eu acho que é 7. Mas beleza, vamos lá, vamos para frente. Vou esquecer o número, é melhor, depois a Rebeca me ajuda com o número. Para de colocar a responsabilidade no outro, no teu marido, no teu filho, no teu vizinho, no teu irmão. Para, pelo amor de Deus. Que vitimismo dos demônios. Misericórdia. Pelo amor de Deus. Para de transferir responsabilidade. Para de colocar a culpa nos outros. Para de arrumar muleta. Muleta de aquele negócio que o deficiente físico das pernas, ele só anda se tiver muleta. E tem gente que só avança se não tiver muletas. E as muletas dela são o meu marido, o meu chefe, o meu vizinho, o meu trabalho, o meu sistema, a minha cidade. Sei lá, você pode escolher o que você quiser, tá? Para, pelo amor de Deus, de ficar agarrado nessas muletas. Para de transferir, para de culpar, para de vitimizar. Para, pelo amor de Deus. As pessoas mentalmente fortes, elas dizem assim, ó, a responsabilidade é minha. É isso que elas fazem. A responsabilidade é minha. Maravilha. Próximo ponto, que eu nem sei mais o número. Próximo ponto. Não abra mão da sua autonomia para ninguém. Gente, não entregue para os outros a sua autonomia, as suas decisões, as suas convicções, os seus valores. Não se venda. Não se renda à opinião, à decisão do outro. Não estou falando para ser rebelde. Eu só estou falando para não quebrar os teus próprios padrões. Não venda a sua autonomia. Não entregue aquilo que é importante para você em detrimento de uma necessidade temporal. Não negocie os teus valores. Não abra mão dos teus princípios. Pelo amor de Deus, seja mentalmente forte. Próximo ponto que eu acabei falando, mas não registrei, né? Para de focar no resultado, foca no processo. Para de focar no objetivo, foca na atividade. Para de focar no alvo, foca no caminho. Para de focar na vitória da guerra, foca na batalha. Se você vencer as batalhas, você vence a guerra. Se você fizer as atividades, você chega no resultado. Isso faz tanto sentido para mim, mas tanto sentido. Hoje, né? No passado, não. No passado, olha só. Vocês conhecem a diferença de deveria para devo? Ah, eu deveria comer melhor. Ah, eu deveria fazer caminhadas. Ah, eu deveria criar uma reserva financeira. Ah, eu deveria falar com meus clientes todos os dias. Ah, eu deveria criar uma renda extra. Deveria dá a impressão de que não vai conseguir, que não vai fazer, de que não cumpre com o que fala.
Mas tenta não, né? Que quem tenta é o diabo. Troca a palavra só. Ao invés de deveria, troca por devo. Devo é um compromisso, uma decisão. Eu devo comer melhor. Eu devo me exercitar. Eu devo contactar 1, 2, 3, 4, 5 clientes por dia. Eu devo visitar. E na hora que eu transformo isso num padrão, esse padrão vai, obviamente, gerar um resultado diferente. Então, estou falando ainda do processo de resultado, tá? Próximo ponto. Desiste não. Não desiste de você, não desiste do teu casamento, não desiste dos teus dons, das tuas capacidades, não desista do teu filho, não desista da tua fé. Persista, pelo amor de Deus. O pódio é dos persistentes e não dos desistentes. Na vida, tem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. E saia da média. Não seja medíocre. A média, a palavra medíocre vem de média. Saia da média. Quebre os padrões que estabeleceram que você seria assim, que você faria assim. Olha, quando eu trabalhava no Grupo Queiroz Galvão, deixa eu contar uma história para vocês. Uma vez colocaram um apelido em mim, Marina, que eu não gostei. Colocaram um apelido em mim lá, que eu não gostei. Acho que eu já falei para vocês. Mas depois eu comecei a gostar do apelido. E não era Pitbull, não. O apelido, não. O apelido chamava-se Rinoceronte no Cio. E eu ficava imaginando, o que é um rinoceronte no cio? Ô, rinoceronte no cio! Foi um diretor que falou isso comigo, tá? Aí o pessoal ouviu e ficou, né? Ô, rinoceronte no cio! Olha só, Pedro, rinoceronte no cio. Eu imaginei, por que rinoceronte no cio? Porque rinoceronte é um bicho bruto, grande, forte. Imagina esse bicho no cio. Quem segura? Então, eu desenvolvi uma habilidade lá no trabalho que eu chegava primeiro do que todo mundo e eu saía depois de todo mundo. E é interessante como todo mundo ia no horáriozinho embora. Eu era gestor, não batia ponto, né? O gestor não bate ponto. Eu ia... A atividade era de 7 às 17. Lá era uma indústria, né? De 7 às 17. Eu chegava às 6 horas e eu saía às 18 horas. Marcelo, para quê? Para mostrar serviço? Não. Eu fazia isso no começo, e eu vou confessar aqui para vocês, porque eu era inseguro. Então, eu queria ter tempo para aprender antes do trabalho e depois eu queria ter tempo para perguntar para quem sabe. Só que depois eu criei disso um padrão. E eu percebia que os diretores, o vice-presidente, o diretor de operação, o superintendente, eles sempre ficavam depois do horário, eles sempre chegavam cedo. E é interessante como você é notado numa empresa que tem 8.000 pessoas, quando você trabalha um pouquinho mais do que os outros. Ou seja, quando você sai da média, quando você não faz o que todo mundo faz, você é notado. E se você é notado, é a lei de ouro. Lembra da lei de ouro, Marina? Do livro Quem Pensa Enriquece? Cadê Marina? Lembra, Marina, da lei de ouro? Cadê? Deixa eu ver aqui. Porque na minha câmera não passa todo mundo. Eu tenho que ficar rodando assim, para ficar vendo todos vocês. Lembra da lei de ouro, Marina? Do Napoleão Hill? Faça mais do que a sua obrigação. Porque você vai ser reconhecido de forma diferente. E se você fizer qualquer coisa mais do que a sua obrigação, você vai ser reconhecido diferente de todo mundo. E aí eu descobri por que o meu apelido era Rinoceronte no Cio. Para saber tudo sobre o que ia trabalhar. Eu fiz assim no meu primeiro emprego, ó, Luciane. E aí eu percebi que eles me chamavam de Rinoceronte no Cio porque eu não me adaptava, eu não aceitava o não que alguém me dizia. Eu ia procurar um caminho, até conseguir. Quando o fiscal, a gente tinha um cliente, no caso lá, que era da Petrobras. Quando o fiscal não pagava a medição da semana, eu ia lá na sala do fiscal
e dizia assim, ô, por que a gente não vai receber a medição da semana? Aí ele falava assim, não, porque teve um erro aqui, né, nessa atividade, tem uma pendência aqui. Aí ele me dava uma lista de 20 coisas, isso na sexta-feira, né? Eles pagavam a gente sempre na sexta-feira, e aí o relatório a gente tinha que entregar ele na quinta à noite, de tudo que era produzido. E na sexta-feira o cliente pagava. E aí, quando eu chegava na quinta-feira à noite lá para entregar o relatório, na sexta de manhã ele botava tudo que era não conforme, porque ele ia na produção e verificar o que era não conforme. E eu pegava aqueles 20 itens e eu mandava a minha área de produção, a planta, parar tudo. Mas a gente vai focar nisso aqui, porque o que importa é a gente ganhar esse dinheiro essa semana. E o pessoal falava assim, pelo amor de Deus, não, Marcelo, porque se você parar, a atividade de fulano vai atrapalhar a de ciclano. Aí eu falei, ó, o que é importante? Buscar o dinheiro ou focar aqui em outra atividade? E, obviamente, que eu tinha um apoio sempre da diretoria. Não, dinheiro, vamos buscar o dinheiro, vamos buscar o dinheiro. E, com isso, você acaba saindo da média, porque você está alinhado com aquilo que o teu chefe, o teu diretor, o teu gestor também tem como objetivo. Eu só estou dando esse exemplo, essa história para vocês, porque para você sair da média, você tem que fazer diferente do que todo mundo faz. É simples. Olha o que todo mundo faz e faz um pouquinho mais. Só isso. Olha o que todo mundo pensa e pensa diferente. Olha o que todo mundo fala e fala diferente. No mínimo, você vai ser notado, porque você saiu da média. Rebeca, abre o teu microfone, por favor, e me fala aí os itens que eu tenho que repetir. Quantos foram que eu falei até agora? Por gentileza. Marcelo, se eu não me atrapalhei, você falou 11. Foi, quais foram? Deixa eu ver aqui. Não fugir de desafios. 1. Qual a falha do passado que me ensinou e a partir deste erro eu tive um aprendizado? 2. Quais os erros que eu ainda não deixei de fazer? 3. O que hoje eu gasto energia, mas não estão no meu controle? 4. Não ser orgulhoso, arrogante. 5. Achar que não tem direito de melhorar. 6. Parar de colocar a culpa nos outros. 7. Você pulou um aí, mas tudo bem, vamos lá. Depois eu volto. Eu pulei. 7. Pulou. Não Você abri... pulou ressentido. Não Hã? ficar ressentido. Alguém colocou aí? Mas beleza, vamos continuar. Continua a tua lista. Eu não Depois botei eu esse, volto. não. Ainda não. Não falou. Não abrir mão da nossa autonomia para ninguém. 8. Parar de focar no resultado e focar no processo. 9. Não desistir do filho, de você. 10. Não ser medíocre, quebrar padrões, sair da média. Não fazer o que todo mundo faz. 11. Tá Agora certo? vamos lá. Tá certíssimo. Qual Tá. faltou qual? Faltou não ficar ressentido, não guardar mágoa, não ficar... Esse aqui, qual é? Ele tá em algum lugar por aí de cima, tá? Então, Vou faltou botar no esse. 12, então. Bota o 12. E, em último lugar, não concorra com ninguém. Concorra com você. Ah, eu vou concorrer com fulano. Ah, eu vou concorrer com ciclano. Não concorra com você. Seja hoje melhor do que você foi ontem. Seja amanhã melhor do que você foi hoje. Aumente só 1% cada dia. Melhore só um pouquinho cada dia. Cada dia melhor. Cada dia melhor. Não precisa concorrer com os outros. Concorra com você. Porque assim, ó, as pessoas num campeonato ou numa competição, numa Olimpíada, elas focam no primeiro lugar. Elas focam nos campeões. Já perceberam? Elas olham para quem corre mais, elas olham para quem nada mais, elas olham para quem... Deixa eu falar para quem luta melhor. Uma Olimpíada, né? Então, essas pessoas, o alvo dela é sempre alguém que está na frente dela. Só que, às vezes, alguém que está na tua frente está, tipo, 15 anos de treino na tua frente, 10 anos de treino na tua frente. Você não tem que focar nisso, você tem que focar em você. Como assim focar em mim, Marcelo? O que eu posso fazer melhor do que o que eu já faço? E você continuar com essa melhoria. O que eu posso melhorar em mim, na minha
nas minhas ações, no meu comportamento, no meu pensamento, na minha habilidade, no meu conhecimento, enfim, o que eu posso melhorar? E aí você começa a focar em você. Deixa eu dizer de uma forma aqui, não pejorativa, mas para você entender. Nesse ponto, você tem que ser egoísta. Melhorar você um pouquinho cada dia. Eu lembrei agora de uma frase do Denzel Washington, numa fala que ele tem falando numa universidade. Uma vez uma pessoa mandou um trecho pequeno de um vídeo para mim dele no WhatsApp, que era assim: se tiver que ser egoísta, seja em melhorar você para servir os outros. Olha que coisa interessante, que contrassenso. Se tiver que ser individualista, melhore você. Luciana falou que tem 11. Lá na tarefa vai aparecer os 3, Luciana. Melhore você para servir melhor os outros. Seja egoísta nisso. E, obviamente, que ele não está dizendo para ser egoísta. Ele está dizendo para você melhorar você. Porque quando você melhora você para os outros. Esse é o grande segredo da vida. Né? É a gente poder servir. E a gente só pode amar o próximo quando a gente ama a si mesmo, Marina. É isso mesmo. A gente só consegue amar o próximo quando a gente ama a si mesmo. Então, se ame mais, se valorize mais. Tá? Esses são os pontos. No meu relógio são 22 e 22. Sincronicidade aqui. Então, vamos para a nossa conexão. Eu queria só ouvir de vocês rapidinho, senão a gente vai embora até meia-noite hoje, mas tem que ser rápido. Marcelo, de tudo que você falou aqui nessa 1 hora e 22 minutos, o que mexeu comigo, o que foi vamos pegar, deixa, né, Pedro? Um tapa na minha cara, foi só um item rapidamente. Ó, só isso. Não conversa muito não, senão a gente vai passar embora aqui, para a gente ir para a nossa conexão. Um de cada vez, tá? Por favor. Já abre o microfone, já fala aí, vai. Para de ficar pensando Marcelo, muito. Oi. antes disso, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Você falou 13 princípios de uma mentalidade financeira para gerar transformação. Como eu vou colocar a tarefa lá no grupo? A tarefa lá é uma pergunta só, Rebeca. Por exemplo, você transforma esses princípios numa pergunta. Vou pegar o primeiro, ó. Não ter medo de desafio. Qual o desafio que eu estou com medo? Transforma numa pergunta. O item, aí, aquele que é não desperdiçar energia. O que eu estou desperdiçando energia que não está no meu controle? Só transformar numa pergunta. Entendeu? Quais são as falhas? Que falha do meu passado me gerou o maior aprendizado e que eu não repito mais? É só transformar o princípio numa pergunta. Certo. Tá? Maravilha. E aproveita e já fala, Rebeca. Qual foi a deixa aqui, a tapa na cara? Vou voltar aqui para ver. Enquanto isso, eu passo para outra pessoa, para a gente não perder tempo. Então tá bom, vai. Vai, Posso Marina. falar? Você. Claro, nunca peça permissão, Marina. Se necessário, peça desculpa, mas permissão nunca. Saia da média. Saia da média. Quebre padrões. Por quê, Marina? Por quê? Porque a gente sempre tem que ser o melhor naquilo que a gente faz, né? Então, quebrar esses padrões que sustentam a gente nessa mediocridade. Maravilha, obrigado, Marina. Pedro, eu já vou encarando aqui. Pedro, depois o Paulo, depois o Roberto. O meu tapa na cara aí foi a questão do orgulho. Eu tenho uma resistência em não pedir ajuda. Não, eu tinha, né? Na verdade, agora eu estou trabalhando isso. Então, eu estou sempre buscando ajuda, me procurando alguém que já percorreu aquele caminho na minha frente e eu estou fazendo novas conexões, vamos dizer assim, nesse sentido, entendeu? Maravilha. Porque os maiores erros que eu cometi, eu poderia ter evitado se eu tivesse tomado essa simples decisão lá atrás. Maravilha. Obrigado, Pedro. Roberto. Não fugir dos desafios. Paulo, né? Não fugir dos desafios. Não desistir. Por quê, Paulo?
Que é o mais importante, eu acho. Que desafio tem direto. Maravilha. Obrigado, Paulo. Obrigado. Roberto, Sandra, Luciana, nessa ordem, hein? Roberto, Fala, Roberto. Estou te ouvindo bem, pode falar. não deve focar no resultado, focar no processo. Por quê? Porque você, se tiver uma ideia de entrar no negócio, você tem que perguntar a quem já está no ramo. Ele vai dizer qual é os caminhos que você vai percorrer. Ou Não. seja, o treino é mais importante do que a vitória. É. Maravilha. Obrigado, Roberto. Quem agora? Sandra? Eu posso falar, Marcelo. Então fala. Para mim, foi a questão dos erros do passado, né, que eu não cometo mais. Então, isso, para mim, é muito importante hoje. Que bom. O nome disso é maturidade, né? Tem aquela coisa, se não vai para o amor, vai pela dor. É uma maturidade com a dor. Legal, Lúcia. Obrigado, tá? De nada. Vai, Sandra. Sandra está pensando na morte da bezerra, no leite derramado. Vai, Sandra. Não tem áudio, Sandra. Não tem áudio. Não tem áudio. É só arrancar ele do celular e fala aqui que a gente escuta melhor. Arranca esse fonezinho aí. Aliás, vocês tinham que assistir essas mentorias sem fone para o marido, para o irmão, para o vizinho escutar. Fala aí, vai, Sandra. Não consigo te ouvir. Arranca esse fone do seu celular. Eu tirei, tá ouvindo? Agora, sim. Ah, tá. É não fugir dos desafios. Porque quando a gente foge, a gente não encara, a gente não cresce, não acontece a transformação. E eu tô sentindo isso na pele ultimamente, entendeu? Porque o que vem junto com tudo isso? O medo, que é paralisante. Sim. Então, assim, tem que, acho que encarar aí, tem que meter a cara, tem que arriscar. Na verdade, é o que eu estou precisando, entendeu? Porque senão você fica ali acorrentado e você não consegue ter resultado nenhum, né? Fica patinando, que nem o ratinho lá que eu falei, que fica patinando dentro da gaiola e não sai do lugar. É verdade. Obrigado, Sandra. Obrigado, tá? Quem agora? Deixa eu ver aqui. Luciana Flores. Depois a Luciane. E depois a Poliana. Boa noite a todos. O que me chamou a atenção foi um tapa, né? Não abrir mão da sua autonomia pela opinião dos outros. E eu tenho enfrentado isso, porque eu tenho me reinventado, né, em várias coisas, e eu sei que as pessoas olham de uma maneira crítica. Mas ela está fazendo isso agora, que é uma coisa tão do zero, né? Mas eu não estou com vergonha de fazer. Eu estou enfrentando o meu medo e estou indo à luta. Então, eu estou conquistando uma renda extra, né? Então, está o olhar para o outro e não enxergar que ele está pensando. Que as pessoas, elas estão falando contigo e parece que tu está vendo o que elas estão pensando, mas não dá conta daquilo ali. Não se importar. Maravilha. Obrigado, Luciana. Ilma, quem eu falei agora, que era o próximo? Acho que foi a Poliana ou a Luciane, né? Eu. Então fala. Então fala. Eu? É. Oi, Marcelo. Boa noite a todos. Ô, Marcelo, para mim foi focar no alvo, não no objetivo, entendeu? E aquela parte que você falou, não desista dos seus sonhos, não desista de você. Corre atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Isso aí foi um tapa na cara, porque, por incrível que pareça, a vida toda eu fiquei andando pela cabeça dos outros. Igual piolho. E hoje, agora que eu já estou velha, é que eu resolvi chutar o balde, né? Eu falei assim, agora vai ser do jeito que eu quero, não do jeito que os outros querem. Né? Isso aí. Aí eu falei assim, hoje o Marcelo tocou na minha ferida. Foi, que bom. Então, eu vou colocar o dedo na ferida mais ainda a partir de hoje. Bom, obrigado. É bom, para acordar para a vida, né? Obrigado, tá? Obrigada eu. É Luciane agora, depois Poliana, ou é Poliana e Luciane? Quem é primeiro que abre o microfone? Deixa eu ver.
As duas estão com a câmera fechada, é isso mesmo, é? É. Ah, Eu de novo? o tapa na cara hoje. Volta tapa lá. na cara Volta pra focar no sala onde você processo e tava. não Vai lá onde desistir. estavam as pessoas. Fala na frente deles. Meu marido saiu daqui, ele tem uma televisão ligada, não posso ficar lá não, que atrapalha. Não, tá bom, vai. Focar no processo, né? Um passo de cada vez, nunca desistir. Continuar, apesar de cada passo dado, é um passo andado, né? Então, Gostei. não desistir, apesar de todas as dificuldades, e focar um passo de cada vez e não desistir. Tentar ser melhor. Tentar não. Eu vou ser melhor. Isso aí. Quem tenta é o diabo. Você vai lá e faz. Maravilha. Verdade. Obrigado, tá? Verdade. Ó, Verdade. Poliana. Oi, Marcelo. Oi. Foi a questão que você mencionou de que a gente deve fazer mais do que aquilo que é esperado, né, para ultrapassar até os nossos limites mesmo. E a gente deve enfrentar, como se diz, não é aquela coisa, não querer dar satisfações aos outros, mas é você se ultrapassar os seus limites, você sentir que você está ultrapassando os seus limites. Que eu acho que tem muito a ver também com essa questão de você fazer mais do que é esperado, né? Como destaque, eu acho que em tudo, né? Na vida profissional, na vida familiar. E eu acho que foi isso que mais marcou. E não desistir, enfrentar o que tiver de enfrentar, para você não se sentir fracassado. Maravilha. Você já ouviu falar na síndrome de Poliana? Já. Você sabe o que é? Não é a do jogo do contente? Eu nem conheço o jogo do contente. A síndrome de Poliana é que ela vive num mundo de que a dificuldade não existe, que desafio não existe, e que obstáculo não existe. Já ouviu falar nisso, né? É a do jogo do contente. Eu Que não o livro é conheço o baseado. jogo do contente, não. Como é o jogo do contente? É justamente isso, tirar de tudo a parte melhor, de tudo que acontecia com ela, ela tirava sempre a experiência melhor. Mas aí tem uma coisa ruim e uma coisa boa na síndrome de Poliana, né? A coisa boa é que ela foca no positivo. A coisa ruim é que, às vezes, o que é ruim torna a gente mais forte, torna a gente mais capaz, torna a gente mais experiente, torna a gente mais maduro. Então, na psicanálise, a síndrome de Poliana é aquela pessoa que ela não vê o lado negativo das coisas, mesmo ele existindo, mas em algumas circunstâncias da vida, eles nos ensinam, eles nos forjam, eles nos amadurecem, né? Mas só eu lembrei disso aqui porque eu falei teu nome várias vezes. Poliana, eu lembrei aqui da síndrome de Poliana. Maravilha. Obrigado, Poliana. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tem eu. Quem é eu? Rebeca. Olha, o meu aqui é não concorrer com ninguém, mas comigo mesma. Ser melhor todos os dias. Por quê, Rebeca? Para me desafiar, né? E entender que eu preciso melhorar, não ficar estagnada. Porque a gente sempre tem o que aprender, né? Verdade. Maravilha, Rebeca. Obrigado, gente. Bom, vamos fazer a nossa conexão? Nossa conexão com Deus. Feche os olhos, por favor. Eu queria que você respirasse fundo, bem fundo. E eu queria que vocês imaginassem um dos trechos que é maravilhoso assim, da Escritura, que é na hora que os discípulos de Jesus estavam no mar, que ele estava na tempestade, e que eles estavam com muito medo de morrer. E aí Jesus aparece andando sobre as águas. E esse trecho das Escrituras, para mim, ele é fantástico, porque a Bíblia diz que os discípulos estavam com medo. E aí Jesus falou, e aí eles ficavam dizendo, é um fantasma, é um fantasma. Porque quando a gente está vivendo um tempo de luta, parece que qualquer coisa que aparece vai ser pior. E aí Jesus falou assim lá para eles, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro, que era o mais ousado dos discípulos, disse, se és tu mesmo, manda-me ir até aí onde tu estás. E ele disse para Pedro, só uma palavra, vem.
E Pedro foi o único homem que andou sobre as águas. E todo mundo foca que Pedro afundou porque ele não tinha fé. Mas ele foi o único homem que ouviu a voz de Deus e obedeceu o comando de Deus. Talvez a nossa vida, em alguns momentos, ela parece uma tempestade, um barco, e a gente está com medo do que vai acontecer. E eu quero que vocês imaginem essa cena. Jesus olhou para aquela tempestade, olhou para aquele mar revolto e disse assim: mar, eu te mando, acalma-te. Vento, eu te ordeno, emudece. Imediatamente a tempestade se transformou numa calmaria. Eu queria que vocês imaginassem essa cena, porque talvez na tua vida profissional, na tua família, no teu trabalho, nas tuas finanças, talvez você esteja passando por alguma tempestade. Mas eu quero que você peça ajuda a quem resolve. Peça orientação, peça sabedoria, peça conhecimento, peça capacidade. Escute a voz dele dizendo para você essa noite: vem. Vem. Esse vem é para perto dele. Aonde tudo que é impossível a nós, para ele é possível. Tudo que nos dá medo, ele acalma. Tudo que nos faz afundar, ele segura na nossa mão. E só diz uma coisa: por que você está com pouca fé? Acredite mais em você, acredite mais em Deus, acredite mais nas pessoas. Não desconfie das pessoas, acredite mais nelas. E Deus vai colocar as pessoas certas no teu caminho. E essa tempestade vai cessar. E um dia você vai se lembrar dela como uma história de um passado que você aprendeu com ele. Oremos. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença, obrigado pelo conhecimento, pelas habilidades, pela sabedoria que o Senhor nos deu e acrescentou em nós, que isso não fique apenas conosco, mas que a gente use isso para abençoar a vida de outras pessoas, na nossa família, no nosso trabalho. Entregamos a Ti a nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos. Confiamos em Ti e declaramos que contigo somos mais que vencedores. Nós ligamos isso aqui na terra e concordamos, nós ligamos isso aqui no céu e concordamos. No nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Amém e amém. Sim, Amém. Paulo, vou disponibilizar a gravação. Amém, amém. Vou disponibilizar a gravação lá no grupo até sábado, e sábado eu tiro do ar. Tá bom? Vale a pena ver de novo. Não é novela da Globo, não, mas vale a pena ver de novo. Deus abençoe vocês. Uma boa sexta-feira, bom fim de semana. Aproveite a sua família. Diga para as pessoas que você os ama enquanto eles são importantes para você. Tá? Deus abençoe. Tchau, tchau. Fica com Deus.